Fala galera, eu sou a Bruna E eu sou o Léo. e esse é o canal Couple in Action. E hoje a gente veio dar continuidade à nossa franquia que a gente já fez aqui no canal, parte 1 desse vídeo. E hoje nesse vídeo a gente vai falar do filme 12 Horas para Sobreviver, o Ano da Eleição. Ou para quem não conhece, Uma Noite de Crimes 3. Então, antes de partir para essa análise, já desce a telinha aí, já se inscreve no nosso canal e já deixa muito like que ajuda na divulgação desse vídeo. E solta a vinheta. Esse filme lançou lá em 2016 e também é dirigido por James DeMonaco. E nesse filme a gente acompanha duas histórias diferentes. Uma delas é da senadora e agora candidata à presidência, Charlie, e seu segurança particular, Barnes. Isso aí, o Barnes também está nesse filme e ele é o segurança particular da senadora. A senadora acabou perdendo seus pais quando era jovem numa noite de expurgos. E por isso ela decidiu se candidatar à presidência para que ganhe e termine com isso de uma vez. Então, como a Charlie ela anda muito bem nas pesquisas, o seu adversário acha que ela vai, se ela ganhar, ela vai estragar essa noite de crimes. Então ele manda que matem ela. A casa da senadora então foi totalmente protegida pelo Barnes para que ninguém entrasse ou saísse dali naquela noite de purificação. Porém, um dos seguranças acabou traindo a confiança deles e botando várias pessoas para dentro da casa para tentar matar a Charlie. Só que o Barnes ele consegue salvar a vida dos dois, porém agora os dois estão na rua sozinhos numa noite de crimes. E a outra história que a gente tem é do Joe, que ele é dono de um mercadinho. E como é que funciona a parada aqui? Nessa tal noite de expurgo, as seguradoras passam a cobrar preços muito altos para cuidar desses estabelecimentos. Então, como o preço é muito alto, o Joe ele mesmo se obriga a cuidar do estabelecimento de trabalho dele. Então ele está lá numa noite de expurgo, protegendo lá e cuidando, quando ele avista o Barnes e a Charlie sendo perseguidos na rua. Então o que ele faz? Ele coloca os dois para dentro do mercadinho, onde era seguro, ou deveria ser seguro. Umas cenas antes a gente vê que o Barnes acaba levando um tiro e ele não quer de jeito nenhum tirar aquela bala do corpo dele porque ele quer fugir e se abrigar. Porém, o que ele não sabe é que naquela bala tinha um rastreador. E os novos pais fundadores, eles acabaram encontrando os dois e começando a perseguir eles novamente. Os novos pais fundadores é a galera que apoia a Noite de Crimes e que acredita nela. Então eles são salvos novamente pela resistência. Esse pessoal da resistência resolve matar todos os políticos responsáveis por tudo isso. Mas a Charlie ela acaba se recusando porque ela quer ganhar com honestidade essa eleição. Então eles são achados novamente, a Charlie é sequestrada e levada até uma igreja, onde ela será sacrificada pelo outro candidato à presidência. Mas o Barnes e o grupo da resistência acabam chegando lá na igreja, matam um bando de gente e conseguem salvar a Charlie. 2 meses depois, a Charlie ela é eleita presidente e acaba com essa noite de expurgo. E um detalhe, os apoiadores da noite de expurgo que não apoiaram a candidatura da Charlie começam a cometer crimes desenfreadamente por todo o país. Esse filme ele traz duas atuações muito boas, que é a da Charlie e a do Barnes, que nos deixaram com vontade de assistir mais, porque ficou uma dupla muito legal, eles combinaram bastante ali. Nesse filme a gente já nota melhor as diferenças entre as classes sociais e até mesmo a religião, onde eles acabam matando para se purificar. E a gente começa a entender melhor essa ideia só aqui no terceiro filme, onde eles dão algumas camadas mais aprofundadas nesse tema. Após o sucesso do filme Uma Noite de Crimes 3, eles não tinham mais o que explorar dessa franquia, e daí então eles resolveram mostrar onde tudo começou. Em 2018 eles lançaram A Primeira Noite de Crimes, com direção de Gerard McMurray. E este filme ele se passa alguns anos antes do primeiro, e aqui ainda não existe a Noite de Crimes. Então, para diminuir a taxa de criminalidade em menos de 1%, o novo partido político que assumiu o poder propôs um tempo de 12 horas para que todos os moradores pudessem descontar sua raiva sem que ninguém os impeça. E com isso eles têm o intuito de diminuir a taxa de criminalidade cada vez mais, conseguindo 364 dias de paz. Ninguém era obrigado a participar dessa noite de expurgo, mas como era a primeira noite, o governo quis instigar um pouco para que ela se tornasse um sucesso e talvez se mantesse permanente, então ele ofereceu $5.000 a cada pessoa que ficasse na cidade, e também ofereceu mais para quem saísse na rua cometer crimes. Então você já imagina a bagunça que isso tudo vai dar, né? Então nessa noite de crimes, nós temos um traficante de drogas chamado Dimitri. E ele tem medo que nessa noite de expurgo, os seus inimigos venham e acabem com o seu negócio. Então o que ele faz? Ele passa a proteger ele mesmo ali e o seu negócio juntamente com a sua equipe.
E por outro lado, a gente vai acabar vendo a história da ex-namorada do Dimitri, que ainda mexe com o coração dele, e o irmão dela, que estão lá vendo sua vida normal na casa. E o que a gente percebe? Que a garota é totalmente contra essa noite de crimes, e o irmão dela, devido a algumas tretas que teve, ele vai participar. E enquanto a garota tá lá tentando fazer de tudo para proteger várias pessoas nessa noite de crimes, a gente vê que o irmão dela sai na rua para tentar matar um cara que esfaqueou ele durante a tarde. Então, quando ela descobre que o irmão dela está na rua, ela também sai à procura dele. E então, enquanto isso, o Dimitri ele é atacado pelos seus inimigos e agora também está na rua para se vingar desse ataque. Mas pouco tempo depois, a garota e seu irmão eles se encontram em situação de perigo, devido a alguns militares que estão matando muita gente para que o governo não precise pagar o dinheiro que eles prometeram e também terminem com as classes baixas de uma vez. E daí o Dimitri ele acaba descobrindo que o próximo prédio que o governo iria atacar seria o prédio que a garota mora e que agora está lá se escondendo. E ele faz de tudo para chegar até lá e tentar salvar ela. E daí o cara extermina quase um exército inteiro, sozinho, vale contar. E então essas cenas dele lutando e atirando foram bem exageradas, mas convenceram. Esse filme ele demonstra bem a origem da Noite de Expurgos, porém a gente vê que já tem um certo cansaço nele, e a gente nota isso logo do meio pro fim do filme. A história desse filme é até bem boa e consegue nos prender, porque a gente não sabe o que esperar dos personagens. Um dos pontos mais altos desse filme são as cenas de tensões, assim como as cenas de violência também e ação. A gente achou que os personagens não estão bem apresentados, apesar dos atores se esforçarem para isso. Eles não têm um carisma, uma coisa que faça a gente gostar deles, assim, e a gente não sabe se eles vão ou não sobreviver à noite de crimes. E esse filme ele já não aborda tanto o lado religioso, como se purificar e tudo mais. Mas mesmo assim é um filme bem bom de se assistir, bem bom para passar o tempo. O próximo filme a gente vai fazer ele separado, então, porque ele traz uma história meio fora do contexto desses filmes que a gente já falou da franquia. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de dizer se você já assistiu essa franquia ou não. Deixa muito like aqui no canal, que sempre ajuda bastante. Se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em vídeo que a gente possa. E segue a gente lá nas redes sociais para saber tudo que a gente está fazendo durante a semana. E é isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.